Boa noite, queridos irmãos. Que a graça preciosa de Jesus Cristo esteja com vocês nesta noite. Tive alguns problemas técnicos com a minha internet, por isso eu quero justificar o atraso de alguns minutos para a entrada da nossa live. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês nesta noite agradável de outono no sul do Brasil. Graças a Deus estamos aqui. Quero cumprimentar todos vocês nesse instante, vocês que estão presentes conosco para esse estudo bíblico. Cumprimento o Vanderlei, querido Vanderlei, lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, o Tiago Figueira, sua esposa Rebeca, minha mamãe está por aqui hoje, um beijo, mãe, no seu coração, a Amanda, a minha cunhada, a Rebeca, a Celita. Celita, um abraço para você, para o Nicolas e para o Noah. E também o Wellington, Leda, lá na cidade de Bombinhas. Que Deus te abençoe, Leda. Receba o meu abraço aí, querida. Que Deus abençoe a sua vida. Também quero cumprimentar minha esposa, que está aqui na sala do lado. E também está assistindo. Carlito. Oh, presbítero Carlito. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Um beijo no seu coração, da dona Célia. Também da Marciele. Que alegria, queridos, podê-lo encontrar com vocês mais uma vez durante este período. Esse tem sido um momento muito aguardado por mim, queridos. Quero que vocês saibam disso. Estamos distantes fisicamente, mas não estamos longe do trono da graça e nem espiritualmente. Graças a Deus pela igreja, graças a Deus pela tecnologia que Deus concedeu à igreja, para que nesses momentos nós pudéssemos nos reunir e estudarmos as Escrituras Sagradas. A paz esteja com vocês. Renato, recebe meu abraço, meu irmão, dona Nália, e também toda a sua família. Um abraço e um beijo para a família Dogado. Silvana, Deus te abençoe, Silvana. Graça e paz seja sobre você. Alexandre, recebe meu abraço aí na Terra Vermelha, na Terra do Café. Transmita um abraço para a Pati e um beijo para o precioso Davi. Tá bom? Este é o dia em que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, como diz o salmista. Dona Margarete também está conosco. Que Deus te abençoe, Dona Margarete. Um abraço para a senhora, para o seu Hernani. Eu estou vendo aqui o Kel e também a sua esposa, Kátia, as suas crianças. Kel, recebe meu abraço aí na cidade de Porto Belo. Quero que vocês preparem as Escrituras, preparem a Bíblia e se preparem também para o nosso estudo bíblico hoje, baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o versículo de número 16, tá bom? Atos dos Apóstolos 16 e 16, nós estamos estudando sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Está registrado em Atos 16, do 16 em diante. Nós estamos na cidade de Filipos. Estamos vendo como que o evangelho chegou à Europa, como que o evangelho chegou em solo europeu. Tá bom?
alguém? Para quem? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Eu estou vendo a senhora Maria Lúcia, de São Paulo. Que Deus te abençoe, minha irmã. Recebe o nosso abraço, tá bom? Eu estou aqui em nome da Igreja Presbiteriana Independente de Balneário Camboriú. E recebe o nosso abraço. É uma alegria tê-la conosco no nosso estudo bíblico hoje à noite, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e a todos na cidade de São Paulo, a minha cidade tão afetada por este vírus. Que Deus tenha misericórdia dos paulistanos e de todo o estado de São Paulo. Vamos orar, queridos? Vamos começar nosso momento com oração. Vamos rogar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto isto, as demais pessoas vão chegando. E se alguém puder fixar nos comentários o texto bíblico que nós iremos ler e estudar hoje, Atos dos Apóstolos 16 e 16, tá bom? Na maioria das Bíblias, o título está A Cura de uma Jovem Adivinhadora, tá bom? Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças nesse instante e nós queremos, ó Deus, reservar esta hora tão preciosa para glorificarmos o teu nome. Nós queremos, ó Deus, dar a ti a nossa adoração, nosso louvor. Nós queremos, ó Deus, que o teu Espírito nos ilumine e que ele nos revele Cristo e que Jesus Cristo faça uma obra profunda através do teu Espírito nos nossos corações. Nesta noite, nós precisamos tanto de ti, Senhor. Nós precisamos tanto da tua manifestação. Nós precisamos tanto da tua graça. Nós precisamos tanto, Senhor, de que o Senhor nos abençoe nesse momento em que estamos vivendo, tão difícil, momento tão complicado na nossa nação, Senhor. Visita-nos, inspira-nos, ó Deus, a vivermos uma vida santa, ó Pai, porque nós somos o sal e somos, ó Deus, luz aqui em Balneário Camboriú. Senhor, que nós possamos responder o Evangelho conforme, ó Deus, a tua vontade nessa cidade, Senhor, nesse momento tão peculiar da nossa história. Nós oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão sendo afetados diretamente por este vírus. Senhor, nós pedimos a visitação do Senhor sobre eles, sobre aqueles que estão internados, ó Deus, sobre os seus familiares internados, nas diversas, ó Deus, enfermarias e salas de UTIs deste país, aqueles que perderam entes queridos no dia de hoje. Senhor, nós oramos para que haja o consolo do teu Espírito sobre eles. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos guarde do contágio desta doença, Senhor. Nós oramos para que haja declínio no número, Senhor, de infectados no nosso país. Nós oramos, ó Pai, encarecidamente, pedindo ao Senhor, pelas autoridades da nossa nação, pelo nosso presidente da República, Senhor, pelos ministros, especialmente o ministro da Saúde, Senhor, que está trabalhando de forma interina ainda, e também o ministro da Economia, Senhor. Ilumine esses homens, dê uma sabedoria celestial a eles, ó Deus, para que eles possam governar, Senhor, ter estratégias sábias neste momento tão difícil da nossa história, Senhor. Abençoa, ó Deus, os nossos governadores, o prefeito da nossa cidade, que está se recuperando, ó Deus, deste vírus, ó Pai. Estenda as tuas mãos sobre eles. Nós oramos pelos empresários da nossa nação, pelos pequenos empresários, ó Deus, profissionais liberais, vendedores. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoe o nosso país,
aqueles que estão desempregados, ó Deus, aqueles que estão em busca ainda da primeira parcela do auxílio que o governo prometeu e não conseguiram ainda sacar esse dinheiro, que a tua bênção seja sobre eles, ó Pai. Abençoa, Senhor, ó Deus, os desesperados, os amargurados. Oramos por este homem que em Balneário Camboriú, durante essa semana, se jogou do seu prédio, Senhor. E ele, Senhor, foi salvo pela fiação elétrica e não morreu. Pai Santo, nós oramos para que, aonde ele esteja agora internado no hospital, a tua paz invada o coração dele e que alguém pregue o evangelho para ele e fale da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Senhor, abençoe a nossa cidade, Senhor, desde, ó Deus, a casa mais pobre, Senhor, até o apartamento mais luxuoso da nossa cidade, para que, ó Deus, essas pessoas recebam a revelação de Jesus Cristo e creiam em Jesus Cristo e experimentem a salvação das suas vidas. Pai querido, eu te peço isto, abençoa-nos nesta noite, é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Atos dos Apóstolos, querido, capítulo 16, versículo de número 16. Eu queria que vocês me dissessem como que está a iluminação, como que está também o áudio. Me dê, por gentileza, um feedback, tá bom? Atos dos Apóstolos 16 e 16. Nós estamos estudando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós estamos em Filipos. Na semana passada, vimos como Deus alcançou o coração de Lídia, a vendedora de púrpura, e vimos como que Deus abriu o coração dela. É Deus quem abre o coração dos pecadores para que eles compreendam o Evangelho, tá bom? É Deus quem faz esta obra interna. Não é o homem, não é a eloquência do pregador, não é o conhecimento do pregador, não é a música que é tocada na igreja, é Deus, é o Espírito Santo quem faz isto. E esta obra, queridos, nós chamamos em teologia de regeneração espiritual. É uma doutrina muito importante, a regeneração, também chamada de novo nascimento, tá bom? E em Lídia nós descobrimos isto, a regeneração espiritual, a vocação, o chamado dela, que é eficaz, que o homem não consegue de maneira nenhuma resistir a este chamado, resistir à graça. A graça de Deus é irresistível, tá bom? A graça salvadora de Deus, homem nenhum pode resisti-la. O homem resiste à graça comum de Deus. Ele não consegue resistir à graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E hoje, querido, nós iremos continuar no capítulo 16, vendo outros exemplos de conversões surpreendentes, tá bom? Nós poderíamos chamar o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos como uma narrativa de conversões surpreendentes. Este é um título de um livro escrito pelo pastor norte-americano Jonathan Edwards. Ele escreveu em 1736. Alguns irmãos já eram nascidos naquela época, em 1736, quando Jonathan Edwards escreveu este livro, uma narrativa de conversões surpreendentes. Nós poderíamos descrever este capítulo de Atos dos Apóstolos com este título, tá bom? Porque Lídia, a mulher rica, é convertida. Também hoje nós vamos ver outros exemplos de conversões surpreendentes, tá bom? E nós oramos para que Deus nos dê histórias, experiências de conversões surpreendentes neste momento de pandemia e no pós-pandemia. Eu tenho orado, pedido para que Deus nos dê uma época de colheita agora, de que tudo aquilo que o Evangelho tem sido semeado, haja uma grande colheita para o Evangelho nestes últimos dias agora, tá bom? Vamos lá então, Atos dos Apóstolos 16 e 16. Aconteceu o quê?
Indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que havia se desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Até aqui, queridos. E que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Nós vamos ver hoje duas experiências, na verdade, um relato de conversão surpreendente de uma jovem que foi liberta de um espírito de adivinhação, e a história da prisão do apóstolo Paulo, a primeira prisão que o apóstolo Paulo sofreu ao pregar o evangelho. A primeira é a experiência de um exorcismo espetacular. Deus decide demonstrar a sua graça para libertar uma jovem que vivia com uma dupla escravidão, financeira e espiritual. Ela era escrava dos homens e, de igual modo, era escrava dos demônios. Ela servia com o seu corpo aos homens e servia também a Satanás. Ela dava grande lucro aos seus donos, porque o diabo pode conceder aos homens dinheiro, contudo, ele lhes aprisiona a alma. E como ela era uma escrava? Ela tinha um espírito de adivinhação. O texto grego diz que ela era uma pitonista. E isto remete à mitologia grega. Havia na mitologia grega uma lenda de que Apolo, um dos deuses do grande panteão de deuses da Grécia, incorporava uma serpente e transmitia suas mensagens e as suas adivinhações aos homens. Lucas usa essa palavra piton para descrever a atividade de adivinhação que essa mulher tinha. Porque os homens sempre foram fascinados
pelo desejo de conhecer o futuro. E horóscopos, bruxarias e magias, desde sempre existe. E é um dos meios em que Satanás usa para escravizar os homens, para mantê-los cativos, para mantê-los presos. E aqui também há um relato de que quanto mais os seres humanos estão cativos a essa expressão maligna, mais lucro financeiro, eles proporcionam a outros tipos de escravos. Existem escravos que emprestam os seus corpos a Satanás, existem escravos que procuram saber do futuro, e existem escravos que lucram com isto também. E em Filipos, esta moça, esta jovem, alguns comentaristas dizem que ela era uma adolescente. Ela foi usada por Satanás para atrapalhar o ministério da palavra, que estava florescendo e prosperando em Filipos. Olha o que ela diz: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela está falando uma verdade. De fato, Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e eles anunciavam o caminho da salvação. Mas me parece que Deus não aprova a atividade evangelística de Satanás. E a pergunta que se faz ao texto é: por que Satanás, que é contra o Evangelho, se opõe ao Evangelho, é inimigo do Evangelho, ele iria se empenhar em anunciar o Evangelho na cidade de Filipos? Por quê? No livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, nós vemos que o diabo tem duas estratégias. Ele usa duas estratégias para deter o avanço da igreja. O primeiro deles é a violência. E o segundo é a assimilação. Violência e assimilação. E eu estou me lembrando agora de que no ministério de Jesus, isso também foi algo decorrente. Aconteceu várias vezes. Se você puder, abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Enquanto você procura o Evangelho de Marcos, eu vou cumprimentando as pessoas que estão conosco. Valdecir Gonçalves e a Roseli, lá de Passo Fundo. O Roldão, olha só, que satisfação encontrá-lo aqui, Roldão. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida aí em Sorocaba, tá bom? O Roldão, tio da minha esposa. Deus te abençoe, Roldão. Receba o nosso abraço. Se cuide aí, tá bom? Marcos, capítulo 1, versículo de número 24 e 25. Jesus estava pregando em uma sinagoga. E olha o que acontece. Ele estava ensinando as Escrituras e lá dentro dessa sinagoga havia uma pessoa possessa de espíritos malignos. E ele se depara com o ensino de Jesus e olha o que acontece. Versículo de número 23, para que a gente entenda o contexto. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo. Provavelmente esse homem frequentou este espaço sagrado por muito tempo. Ele e os seus demônios. Mas ao se deparar com Jesus, eles não podem coexistir e conviver no mesmo espaço. Jesus e os demônios, o evangelho e o anti-evangelho. Eles não podem se associar. Versículo 24. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. O Santo de Deus. No Evangelho de Marcos,
a identidade verdadeira de Jesus é conhecida apenas pelos demônios. No Evangelho de Marcos se cumpre a profecia de Isaías, que no capítulo 1 do profeta Isaías, que profetizou 700 anos antes de Jesus nascer, e ele diz que o boi conhece o seu dono. Mas o povo de Israel não conhece a Deus. E de fato isso acontece. Jesus Cristo vem ao seu povo, mas o seu povo não o recebe porque não o conhece. Entretanto, os demônios sabem quem é Jesus. E o que o demônio fala sobre Jesus aqui? Ele é o Santo de Deus. Só que Jesus Cristo não aceita a publicidade vinda dos demônios. Olha o que ele diz no versículo 25. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. A repreensão e o exorcismo de Jesus. Não aceita que demônios digam quem ele é, embora os demônios falem a verdade acerca de Jesus Cristo. Eu disse para vocês que no livro de Atos dos Apóstolos, Satanás tenta destruir a igreja através de duas ferramentas: a violência e a assimilação. Aqui, queridos, em Atos 16 e 16, nós temos a experiência, estamos vendo a experiência de Satanás tentar destruir a igreja através da assimilação. Então, quando ele usa, me desculpem, a boca desta jovem para falar que Paulo é servo do Deus Altíssimo e que ele anuncia a mensagem da salvação, e deixa Paulo indignado, e faz com que ele fique indignado e repreenda este demônio, é porque há três coisas envolvidas aqui. Em primeiro lugar, quem vem a Jesus atraído por esta base, por esta publicidade demoníaca, geralmente não, eu posso afirmar que elas vêm a Cristo com motivações erradas. Porque quem lida com médiums, bruxos, astrólogos, adivinhos, está interessado em outras coisas e não em Deus. Não está interessado em reconciliar-se com Deus. Antes, está interessado apenas em conhecer o futuro. Então, Paulo não aceita que o evangelho esteja associado com essas categorias demoníacas, porque isto não vai promover nenhum avanço para o evangelho em Filipos. Esta é a primeira coisa. A segunda, nenhum movimento cristão pode começar, na verdade, algum movimento cristão pode começar sério, queridos. Contudo, se houver uma verdade, pelo menos, que seja dito por Satanás, ele pode se corromper. Uma verdade, mesmo que saia da boca de Satanás, pode corromper todo um movimento. Em terceiro lugar, não demora muito para que a verdade e o erro se misturem ao ponto de que não é mais possível que se consiga distingui-lo. Se não for cortado pela raiz cedo, a verdade e a mentira, eles podem se misturar de tal forma que chega um momento que não conseguem mais se distinguir. No final do ano passado, eu estive em um dos lugares que eu mais gosto de estar, em Balneário Camboriú.
Não é só a praia não, tá bom? Eu estava na livraria catarinense, lá do shopping. E era um dia à noite, o shopping já estava quase fechando. E havia um casal de jovens comprando livros na ala ali que vende livros evangélicos. E nós começamos a conversar. E eu fiz a pergunta que gosto de fazer para todos que eu conheço. Como que foi a tua experiência de conversão? A moça respondeu dizendo que ela foi convidada a ir a uma igreja e gostou. A reunião de jovens, as músicas, a mensagem. E que já havia 4 anos que ela frequentava a igreja. E perguntei para o esposo, e ele me disse da trajetória religiosa dele, de que na infância frequentou uma igreja. E quando teve autonomia na adolescência, ele frequentou religiões de mistério, religiões orientais, religiões asiáticas, mas que ele havia se encontrado na Umbanda. E eu disse, e como que você agora está numa igreja evangélica, sendo que você se encontrou na Umbanda? E ele me disse que começou a ir à igreja a convite da esposa e que ele foi a alguns cultos e que já havia 2 anos que ele estava frequentando, foi batizado. E ele me disse que não viu muita diferença da mensagem que ele escutava na Umbanda para a mensagem que ele escutava na igreja evangélica que ele frequentava. Porque tanto num espaço quanto no outro, lhe eram ensinadas mensagens que faziam com que ele se sentisse muito bem. E que tanto em um espaço quanto o outro lhe anunciaram palavras de estímulos e também de iluminação para um grande projeto de vida que aquele casal tinha. E eles eram pessoas muito esclarecidas, muito inteligentes, e eles estavam se mudando para um outro hemisfério, para um outro continente, para trabalhar. E que eles tiveram mensagens de iluminação, tanto no espaço quanto no outro, de que eles deveriam deixar o Brasil e se aventurar no trabalho na Europa. Queridos, eu não sei descrever para vocês a minha reação. De que, ao vê-los confessarem que havia 4 anos que ela frequentava uma igreja, e havia uns 2, quase 3, que ele frequentava também, e que ele disse que não havia muita diferença entre uma experiência e outra. Eu não sei dizer para vocês a reação que eu tive com eles ali. Mas eu lembro que eu vim para casa muito triste. E é isso que eu estou dizendo para vocês. Que a verdade e o erro e a mentira, elas podem se camuflar de tal forma que se torna imperceptível para muitos. Satanás está dizendo a verdade aqui. Estes 2 homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam a obra da salvação, o caminho da salvação. Paulo não aceita esse testemunho. Paulo não aceita essa publicidade. Se Paulo não tivesse discernimento espiritual, ele poderia dizer, tá vendo aí, irmãos? Tá vendo aí, igreja de Filipos? Você está vendo Silas? Você está vendo Timóteo? Você está vendo Lucas? Até mesmo Satanás conhece quem eu sou. Mas Paulo não aceita, ele fica indignado e repreende o espírito maligno, queridos. Ele não repreende a jovem, ele repreende o espírito maligno.
E esta jovem é liberta. Glória a Deus por isto. Porque enquanto Satanás veio roubar, matar e destruir, a Bíblia afirma que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Para isto foi manifesto o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para libertar os seres humanos da escravidão de Satanás. Agora, queridos, o texto afirma que depois da libertação desta jovem, versículo de número 19, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Aí está, queridos, a arma seguinte de Satanás. Se ele tenta destruir a igreja com a assimilação, com a infiltração do erro no meio da igreja, ele não consegue, ele vai partir para a violência física. Estes são os dois meios que no livro de Atos nós encontramos em que Satanás dá as suas caras para destruir a igreja: a assimilação e a violência. E olha o que acontece. Então a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com vara. E aqui, queridos, nós aprendemos uma outra lição. Sempre que a verdade do evangelho é respondida com violência, significa que ali a fortaleza das trevas está bem arraigada. Filipos era um centro de escravidão espiritual. E sempre que há escravidão espiritual, queridos, não importa qual seja, ela sempre está vinculada à exploração financeira das pessoas. Os proprietários daquela escrava, vendo que havia se cessado a esperança de lucro com ela, porque vocês podem ter certeza que esse negócio de adivinhação dá dinheiro. Essa semana eu recebi um áudio de uma pessoa dita evangélica que adivinhava o futuro daqueles que o procuravam. Ele coloca na internet o seu telefone, diz que ele tem dons de profecias e de revelação, e as pessoas ligam para ele, descrevem como elas são, e ele responde: queridos, não dá para ouvir. Eu recebi esse áudio, eu não consegui ouvir. Há uma linha tênue entre exploração espiritual e exploração financeira. E olhem do que os magistrados, na verdade os donos desta mulher, fazem com Paulo e Silas. Eles acusam eles para os magistrados romanos. Filipos era uma colônia romana. Eles, na acusação deles, eles omitem a real motivação deles, que é financeira. E eles apresentam uma questão que é desordem da polis, desordem da cidade, porque havia um culto oficial romano em Filipos. Olha o que eles dizem: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Aqui nós encontramos uma acusação contra a paz local, a paz da cidade, a paz da polis. Nós encontramos uma acusação de antissemitismo, dizendo eles são judeus. E há uma acusação também, uma expressão de
racismo étnicos. Nós somos romanos. Tudo isso para esconder a motivação maior deles, que é financeira. E o resultado disto, queridos, é que Paulo e Silas foram açoitados. Paulo e Silas experimentaram um açoite romano. O texto nos diz sobre isto. E na verdade o apóstolo Paulo, na sua biografia, ele fala de 3 experiências em que ele sofreu açoites. Esta é a primeira delas. Nós não temos menções das outras 2, mas com certeza esta é a primeira experiência que Paulo teve de ser açoitado. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre isto. A experiência de açoite, queridos, podia levar um homem à morte. Tamanha era a violência empregada pelos soldados que podia seguramente levar um homem à morte. Os romanos açoitavam os seus prisioneiros, ora com chicotes, e vocês devem se lembrar daquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que nós temos ali a visão de um açoite em que Jesus está sendo açoitado e os carrascos romanos usam um azorague de couro com pedaços de ossos de animais, e aquilo quando tinha contato com a pele, arrancava a pele. E um açoite romano era deferidos 39 golpes nas costas da vítima. Estudiosos afirmam que geralmente a vítima não aguentava 10. A partir do 10º golpe, ele já desmaiava. Se não usava esse açoite de couro, eles usavam uma vara espessa, grossa, que também fustigava as costas das suas vítimas. Vamos ver o que Paulo fala sobre isto? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 2. Abram a Bíblia de vocês em 1 Tessalonicenses 2 e 2. Na verdade, nós vamos ler o primeiro versículo desse capítulo. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo está dizendo aqui, a despeito da experiência de açoite que nós tivemos em Filipos, e depois que ele sai de Filipos, ele vai para a região de Tessalônica, ali na Grécia. E ele afirma que ele foi maltratado e insultado em Filipos. A despeito disto, ele pregou o evangelho com muita ousadia em Tessalônica. 2 Coríntios, voltem aí alguns livros da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Eu quero que vocês vejam o que Paulo fala sobre o sofrimento dele ao pregar o evangelho. Segundo Coríntios 11 e 23. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, olha só, muito mais em açoites, sem medida.
Ele foi açoitado sem medida. Se você puxasse a camisa do apóstolo Paulo, talvez você ficaria impressionado com os vergões que havia nas suas costas por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Eu imagino esse homem no fim da vida, ao deitar na sua cama, experimentando a dor da sua costa dilacerada por causa do Evangelho, em açoites sem medida. Olha o que ele diz: em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos nas cidades, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Tá aí, queridos, a experiência biográfica do apóstolo Paulo. Em Filipos, ele experimenta esta realidade dolorosa de ser açoitado e preso por causa do Evangelho. Depois do açoite, ele vai para a prisão. Olha só. Depois de ser açoitado, versículo de número 23 de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Aí está, queridos. Depois do açoite, ele é preso. Estudiosos afirmam que depois de receber um açoite, a pessoa não consegue andar, não consegue se mover. E o Paulo foi lançado em um cárcere interior. Geralmente, os arqueólogos afirmam que as prisões romanas elas eram divididas em 2 partes: cárcere interior e o cárcere exterior. No cárcere exterior, os presos podiam interagir uns com os outros, eles poderiam receber visita dos seus familiares. Já no cárcere interior, os presos eram jogados ali para receberem o confinamento mais rígido. E o Paulo e o Silas não apenas foram jogados na parte inferior do presídio, mas eles também tiveram seus pés amarrados a um tronco. O carcereiro, cruel, sanguinário. Nós vamos ver a história desse homem na próxima semana, neste relato do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, das naturezas de conversões surpreendentes, como dizia Jonathan Edwards. Ele é jogado ali, nesse tronco que serve também de tortura para os presos. Então Paulo está com suas costas, ele e o Silas estão com as suas costas dilaceradas e estão com os pés presos em troncos, que era um instrumento de tortura romano. Sendo tratados como prisioneiros indignos de qualquer conforto humano. E a pergunta que se faz ao texto
E que eu gostaria de fazer ao apóstolo Paulo, se eu estivesse com ele, agora é a seguinte: Paulo, por que você não apelou à sua cidadania romana? Porque como cidadão romano ele não poderia receber esse tipo de tratamento. Por que ele não gritou durante a confusão em que ele foi acusado de cometer um crime contra a polis, foi acusado de antissemitismo por ser um judeu e recebeu também em si uma injúria étnica por não ser romano? Ele poderia gritar e dizer: ei, embora judeu, eu sou um cidadão romano. E as autoridades eram obrigadas a ouvi-lo e não dispensar a ele esse tipo de tratamento. Por que Paulo não disse isto? Ele vai falar sobre isso depois. Agora, Lucas nos dá um retrato da prisão do Paulo. O texto vai falar, queridos, no versículo de número 25, vejam comigo: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Por volta da meia-noite, eles decidiram orar, que alguns comentaristas dizem que eles estavam adorando a Deus, e eles resolvem cantar louvores a Deus. Geralmente, presume-se, queridos, na verdade, presume-se que eles estão cantando os salmos. Depois de uma experiência como esta, nós não encontramos aqui nenhum resquício de autopiedade. Nós não encontramos fingimento. Nós não encontramos ressentimentos. E não encontramos gemidos. Nós encontramos louvores. E somos surpreendidos com o fato de que os demais presos estão ouvindo eles cantando e orando. Porque em vez de amaldiçoar os homens, eles estão cantando. E isto promove admiração, promove curiosidade. Os ímpios querem ouvir. Quem é capaz de cantar dentro de uma masmorra romana depois de sofrer um açoite? Porque, queridos, não se enganem. Nesses dias de pandemia, os ímpios estão de olhos abertos, querendo ver a nossa reação. E este é o grande momento de nós falarmos para ele por que nós temos uma esperança, como o apóstolo Pedro diz na sua carta, que nós devemos estar sempre preparados para responder àqueles que perguntarem sobre a razão da nossa esperança. Aqui está o Paulo e o Silas, cantando, orando. Por que eles cantavam e oravam? Porque, queridos, por que eles não reclamavam? Por que eles não colocaram a culpa? Por que o Silas não colocou a culpa no Paulo? Paulo, você é um cidadão romano? Por que você não se defendeu? Porque, queridos, eles certamente enxergavam coisas que nós não enxergamos quando nós estamos enfrentando as nossas tribulações, quando nós estamos enfrentando os nossos confinamentos, quando nós estamos enfrentando o nosso sofrimento. Talvez isso faz eco para nós. Eles estavam presos, açoitados. A despeito do açoite, que não faz parte da nossa realidade, mas você está preso, está confinado. E você pode ser tentado a murmurar, a reclamar. E o que eles estavam vendo? Eu posso falar para vocês 3 coisas rápidas. A primeira delas
Eles estavam vendo que o inimigo estava em pânico. Porque a última arma do inimigo contra o evangelho é a violência. E quando ele emprega a violência é porque é a última arma dele contra nós. A segunda, de que o evangelho estava avançando. Anos depois, Paulo vai escrever a esta igreja de Filipos e vai dizer que, vamos ver, queridos, eu quero que você abra comigo Filipenses, capítulo de número 1. Depois de Atos dos Apóstolos aí, procure Filipenses 1. Olha como que Paulo enxerga as suas dificuldades, as suas lutas, o seu sofrimento, como ele enxerga a realidade da sua vida. Filipenses 1 e 12. Olha só. Vocês encontraram? Filipenses 1 e 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está falando das suas prisões. Na verdade, Paulo está preso em Roma agora, lá na capital do Império, quando ele escreve aos Filipenses. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Paulo está dizendo aqui, o evangelho está avançando por causa da minha prisão, de tal forma que a guarda pretoriana, designada para estar comigo, servindo de sentinela a mim, eles, quando estão comigo, eles escutam o evangelho. E tem outra coisa também. A minha prisão serve de estímulo para os demais irmãos, para que eles preguem o evangelho com uma ousadia ainda maior. Na prisão, Paulo prega. Paulo canta, na verdade, junto com Silas, porque ele entende que o evangelho está avançando. O evangelho alcançou na cidade de Filipos, em primeiro lugar, Lídia e toda a sua casa. Aleluia por isto. Quem é plantador de igreja sabe disto. Quando uma pessoa se converte, a alegria que nós plantadores temos. Quando uma casa inteira se converte, nós batizamos ainda, a gente solta fogos, vai comer pizza depois do culto. Agora tem mais uma pessoa para ser arrolada como membro na igreja de Filipos. É esta jovem escrava. Então Paulo entende que o evangelho está avançando. Em terceiro, queridos, e último lugar, o sofrimento é necessário para a maturidade do cristão. Paulo entende, em primeiro lugar, que o inimigo estava em pânico, estava sendo derrotado. Em segundo lugar, que o evangelho estava avançando. Em terceiro lugar, queridos, de que o sofrimento faz parte da missão de Deus para a sua igreja e de que ele é necessário para a nossa maturidade. O apóstolo Pedro diz que nós não devemos estranhar o fogo da provação que vem sobre nós, como se fosse algo estranho, queridos. A teologia da prosperidade, essa teologia do triunfo, e fez um mal tão grande para a igreja evangélica no Brasil que as nossas provações, queridos, soa para nós como algo estranho. E a recomendação do cristianismo verdadeiro é de que quando nós, a igreja de Jesus, somos açoitados pelas provações, não devemos encará-las como algo surpreendente, vinda de outro mundo. Muito pelo contrário, faz parte do projeto de Deus para nós. Porque faz parte do discipulado. Em Filipenses, mantenham a Bíblia de vocês aberta, em Filipenses capítulo 1, versículo de número 29, olha o que Paulo diz para essa igreja que ele fundou em Filipos, em que ele escreve posteriormente uma carta para esta igreja. Filipenses 1 e 29, olha o que ele diz. E aí eu queria ver
o que os apóstolos modernos, que nós não podemos chamá-los de apóstolos, como que eles lidam com um versículo como esse? Filipenses 1:29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Há uma graça que geralmente não se fala nos púlpitos de muitas igrejas. É uma graça de sofrer por Cristo. É graça. É uma dádiva de Deus que Ele concede à igreja. Vamos ver Hebreus, capítulo de número 5, para frente de Filipenses. Hebreus 5, queridos. Se houver dúvidas, questionamentos, por favor, compartilhe, pergunte, diga, tá bom? Não fique com essa dúvida para você. Hebreus 5, versículo de número 8 e o versículo de número 9. O autor de Hebreus vai falar sobre Jesus. E olha o que ele diz sobre Jesus. Vamos ver o versículo de número 7. Hebreus 5, do 7 ao 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, isto é, da sua encarnação, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, como Deus, não precisava aprender a obedecer. Mas como homem, lhe foi necessário o sofrimento para que ele aprendesse a trilha da obediência a Deus. E isto não é diferente conosco, queridos. Por isso que Paulo diz que nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Porque elas, em vez de nos destruir, elas vêm sobre nós para aprimorar-nos. Porque você nunca vai crescer na fé e nunca vai se tornar quem Deus quer que você seja sem alguma forma de provação e sofrimento. Para nós, a Igreja de Jesus Cristo, as provações, as tribulações e o sofrimento, queridos, não são experiências de punição de Deus. É uma disciplina para que Deus produza o seu caráter em nós. Essa semana faleceu um escritor, um pastor indiano que foi radicado nos Estados Unidos, Ravi Zacharias. Um grande apologeta cristão. Isto, Silvana, o sofrimento nunca é em vão. Aliás, queridos, muito obrigado, Silvana, pela sua ajuda. Eu queria indicar um livro para que vocês possam ler. Ele é escrito por Elisabeth Elliot, esposa daquele missionário, Jim Elliot, da sua famosa frase: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ela que experimentou o sofrimento de uma forma muito intensa por causa de Jesus Cristo. Ela foi viúva 3 vezes. E no final da vida sofreu muito com doenças crônicas. E ela escreveu um livro. Na verdade, a última palestra que ela deu para um grupo de mulheres cristãs, usaram esta palestra e transcreveram e fizeram dessa palestra um livro que foi
editado pela editora agora Fiel, traduzido para o português pela editora Fiel, e o título é este: O Sofrimento Nunca é em Vão. A Silvana está dizendo que está lendo e é ótimo. Eu indico para todos vocês, tá bom? Se você puder ler, você verá a experiência desta mulher com o seu sofrimento e o que Deus produziu nela através dessa experiência terrível. Tá bom? Voltando ao Ravi Zacarias. Há uma frase que eu me lembro de um dos seus livros que eu li. Ele que foi um grande apologeta, um homem que pregou, sobretudo, para os céticos, para aqueles que não acreditavam no cristianismo. Tem uma frase em um dos seus livros que ele diz o seguinte: eu estou absolutamente convencido de que a falta de sentido não vem do cansaço da dor. A falta de sentido vem do cansaço do prazer. E é por isso que nós nos encontramos vazios de significado, porque as nossas despensas de prazer andam muito cheias. Eu vou repetir novamente a sua frase do seu livro. Quem é Jesus? Eu estou absolutamente convencido de que a falta de sentido não vem do cansaço da dor. A falta de sentido vem do cansaço do prazer. E é por isso que nos encontramos vazios de significado, porque as nossas despensas de prazer andam cheias demais. Tá bom? Foi feito um comentário aqui, eu estou lendo Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, do Tim Keller, e eu estou amando. É outro livro também que eu indico. Está bem aqui atrás, eu tenho ele, gosto demais. Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, do Tim Keller. Por quê, queridos? Para sintetizar e concluirmos o nosso estudo. O sofrimento para o cristão não é em vão. A experiência do açoite do apóstolo Paulo e da sua posterior prisão em uma masmorra romana não foi uma experiência em vão e sem sentido. Deus usa o sofrimento para produzir a sua obra em nós, para produzir a imagem do seu Filho em nós. E agora, com a experiência de sofrimento profundo, eles cantam. E alguém já disse que o milagre da prisão em Filipos não é nem tanto o terremoto, mas é a capacidade de cantar e orar em uma masmorra escura, úmida, sofrendo torturas nas suas pernas e tendo as suas costas rasgadas pelo açoite. E Deus age, queridos, enviando um terremoto. E hoje de manhã eu estava na igreja orando e eu me lembrei da experiência de Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 1. Versículo de número 9. Olha o que ele diz. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Ele está falando do que aconteceu com ele na Ásia, em Éfeso, que nós vamos ver isso nos próximos estudos. Para que não confiássemos em nós mesmos
e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo chega em situação extrema. E Deus permite que ele chegue em situação extrema para que ele aprenda a perder a esperança da sua própria vida para, enfim, confiar em Deus, que é capaz de ressuscitar os mortos. E o que me confortou hoje de manhã é isto, de que talvez Deus nos leve com essa pandemia, com todos os desdobramentos da economia, queridos, há uma experiência limite em que a gente perca toda a esperança de salvação humana e chegue à experiência concreta de confiar em Deus profundamente, neste Deus que é capaz de vencer o maior inimigo que nós temos, que é a morte, porque ele ressuscita mortos, porque ele ressuscitou dentre os mortos. As situações limites que chegamos é um espaço para a manifestação de Deus, para que ele manifeste o seu imenso poder. Portanto, nesta noite, no encerramento do nosso estudo bíblico, que você possa ir dormir com esta palavra. Quando nós chegamos a situações limites, é porque Deus deseja nos levar a um estado de confiança radical nele e abrir mão de toda a segurança humana, e confiarmos nele, mesmo que a morte venha, porque ele é capaz de ressuscitar os mortos. Tá bom? Acontece um grande terremoto em Filipos. E os desdobramentos desse terremoto, nós iremos ver na próxima semana. Amém? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Vamos orar para que o Espírito Santo aplique esta palavra aos nossos corações e nos alimente, nos sustente, nos fortaleça, tá bom? Pai Santo, nós oramos a Ti, Senhor, gratos pela Tua palavra que nos ensina, que nos edifica, que nos fortalece, que nos anima. Gratos, ó Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Gratos pela graça que o Senhor concedeu ao apóstolo Paulo, ao Silas, à igreja de Filipos, à igreja de Jesus Cristo, ao longo de todas as eras, para suportar o sofrimento, Senhor, e ser cada vez mais parecida com Jesus Cristo. Eu peço, ó Deus, que esta convicção dos apóstolos esteja conosco nesses dias, ó Deus, em que nós estamos vivendo dias difíceis, dias, ó Deus, tenebrosos, onde há, Senhor, tanto desespero neste mundo, que haja em nós esta segurança profunda de que nós, ó Deus, estamos nas Tuas mãos e de que o nosso sofrimento não é em vão, Senhor. Glorifica o Teu nome, ó Deus. Glorifica o Teu nome através da Tua igreja. Que cada um dos Teus filhos que estão comigo hoje, Senhor, participando desse estudo bíblico, sejam edificados, arraigados, fundamentados na Tua palavra, Senhor, para que todos nós possamos suportar estes dias, ó Deus, com alegria, com paz, para que, ó Deus, sejamos ricos de esperança e possamos irradiar esperança
para este mundo desesperado. Senhor, mais uma vez nós oramos pelo nosso país. Mais uma vez oramos, ó Deus, por aqueles que estão internados, ó Deus. Mais uma vez oramos, ó Pai, por aqueles que estão, ó Deus, enlutados no dia de hoje, Senhor. Oramos pelos desempregados, oramos pelos empresários, ó Pai. Oramos pelos profissionais liberais, pelos vendedores. Oramos, ó Deus Santo, pelos profissionais da saúde, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, na linha de frente, trabalhando para deter, ó Deus, o avanço da epidemia, para, ó Deus, cuidar dos enfermos, para, Senhor, promover saúde em meio a tanta doença. Oramos pelos cientistas, ó Deus. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor pode curar de uma forma milagrosa, silenciosa, sem ajuda dos médicos, mas reconhecemos também que o Senhor pode curar através da ciência, Senhor. Por isso nós não idolatramos a ciência, mas reconhecemos que a ciência, Senhor, serve ao Senhor. Portanto, nós pedimos a Ti, ó Deus, use os cientistas, se for do Teu agrado, Senhor, para a descoberta, ó Deus, de vacinas para deter este vírus. Pai Santo, em tudo, glorifique o Teu nome diante disto tudo, porque nós vivemos para glorificar o Senhor e desfrutar do Senhor para sempre. Pai Santo, até domingo, quando nós iremos nos reunir novamente nesta plataforma, nós pedimos ao Senhor, esteja conosco, nos guarde, nos sustente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos, em Cristo Jesus. Uma boa noite para todos vocês, tá bom? Se alguém tem algum pedido de oração para fazer e gostaria de fazer, de expressar, para que a gente possa orar. Se alguém tem alguma dúvida sobre o texto, a Bíblia tem muito para falar sobre o sofrimento, como dizia o escritor Tozer, né, Renato? Renato escreveu aí, amém. O Tozer, que você gosta tanto, diz que a Bíblia tem muito o que falar ao povo de Deus sobre o sofrimento. E a maioria das afirmações são animadoras. É esta a palavra do homem de Deus para nós, tá bom? Eu me lembrei dessa frase dele agora. A Bíblia tem muito a dizer ao povo de Deus sobre o sofrimento. E a maioria é animadora, tá bom? Que você possa descansar com essa verdade, tá? Diante das suas provações, das suas adversidades, uma palavra de Deus para o seu sofrimento, ela é animadora, ela vai ter um fim e ela vai produzir aquilo que Deus tensiona para você, tá bom? Lembrando, querido, que nós estamos orando pelo Fernando, que está trabalhando bastante, transportando, levando, na verdade, os argentinos que estão aqui no litoral, que não conseguiram ir embora até hoje para o seu país de origem. Então, quando vocês orarem, orem pelo Fernando, tá bom? Orem por todos nós, queridos, orem pela nossa igreja, pelas finanças da nossa igreja, diante do desafio que nós temos com as nossas contas fixas, do aluguel para pagar, tá bom? Do nosso salão. Ore, queridos, orem para que Deus nos dê rapidamente o retorno aos nossos cultos, tá bom? E quanto a isso, deixa eu dizer isso para vocês. Talvez vocês possam perguntar, pastor, o governador de Santa Catarina liberou as igrejas já para os cultos, com algumas restrições. E por que a nossa igreja ainda não está funcionando lá no nosso espaço, no nosso templo? Deixa eu dizer algo para vocês e responder isto, se porventura alguém está perguntando sobre isto. A nossa igreja é uma igreja, não é uma igreja isolada, uma comunidade isolada. O sistema presbiteriano de governo é federativo e, sobretudo, regido por conselhos.
acima da nossa igreja, que na verdade a nossa igreja é uma congregação, há um concílio, há um conselho, que nós estamos jurisdicionados à Igreja Presbiteriana de Florianópolis, Independentes de Florianópolis, ao Conselho da Igreja. O Conselho da Igreja de Florianópolis está jurisdicionado ao Presbitério de Florianópolis. O Presbitério de Florianópolis está jurisdicionado ao Sínodo Meridional, e o Sínodo à Assembleia Geral da nossa Igreja. Embora, queridos, o governador do estado tenha liberado os cultos e a IPI do Brasil, na sua Assembleia Geral, tenha designado aos presbitérios a decisão de voltar ou não aos cultos, o Presbitério de Florianópolis e o Conselho da nossa Igreja decidiram que ainda não é o momento adequado para que a gente retorne aos nossos cultos presenciais, tá bom? E nós, que estamos subordinados às nossas autoridades, que presidem sobre nós acatamos a decisão do conselho, entendemos que a decisão dos nossos concílios refletem a vontade de Deus, então nós acatamos e obedecemos até a segunda ordem. Tá bom? É esta palavra que eu gostaria de dar para vocês sobre isso, se porventura há dúvida de alguém acerca do não retorno das nossas igrejas aqui de Santa Catarina aos cultos presenciais, embora com a a liberação do governador do nosso estado, tá bom? Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, por gentileza, me procure para que eu possa passar maiores esclarecimentos, tá bom, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. A gente se encontra no próximo domingo, às 19h30, para o culto de celebração a Deus. Uma boa noite a todos, que Deus te abençoe.